Olha, eu acho que o erro mais comum dos executivos é pensar, no mercado todo mundo faz, então se todo mundo faz eu não vou ter problema. Eu converso agora com Andréa Weiner, sócia do escritório de advocacia criminal Torres Falavinha. Vamos falar sobre compliance, o tema do ano de 2016. Qual a principal falha das empresas nesse sentido? Olha, quando você fala em compliance, acho que a gente pode falar de 2 pontos principais em que as empresas têm uma certa dificuldade. O primeiro é impor uma independência que é necessária para a diretoria de compliance, para um compliance officer, para o diretor de compliance, para que ele cumpra a função dele. Muitas vezes as empresas, por diversas razões, por exemplo, uma empresa de dono, uma empresa ainda que não tem uma governança corporativa forte, implementada, não consegue atribuir ao profissional a independência que ele precisa para exercer a função dentro do programa de compliance. Uma outra dificuldade que a gente vê bastante aí não é nenhum erro, né, mas uma dificuldade prática. É o controle de terceiros, né, daqueles que prestam serviços para a empresa e muitas vezes se apresentam diante de órgãos públicos, de diversas entidades, como representantes dessas empresas. Então, como é que eu posso controlar aquele terceiro? Por mais que você faça treinamentos, políticas, cláusulas, submetendo esses prestadores de serviço a uma série de condições, no final do dia é difícil controlar o que eles vão fazer na linha de frente em seu nome. Então, esse não é exatamente um erro, mas é uma dificuldade também que as empresas enfrentam. Você acha que esse tema continua a ser a grande preocupação em 2017? Acho que com certeza, né? A gente tem a Operação Lava Jato aí vindo desde 2014, né? Cada vez mais atuando em diversos setores e prendendo muita gente. Então, eu acho que, com certeza, é uma preocupação que vai se estender ainda por muito tempo. Falamos dos erros mais frequentes em relação à compliance das empresas e dos executivos. Olha, eu acho que o erro mais comum dos executivos é pensar, no mercado todo mundo faz, então se todo mundo faz eu não vou ter problema. Né? Eu acho que esse é o principal ponto. A gente viu isso na Operação Lava Jato. Né? Muito se dizia, nesse mercado todo mundo age assim, então não vai ter um problema comigo, eu não vou ser pego, todo mundo faz, então não vai dar nada para ninguém. E eu acho que ainda por mais que a gente tenha passado por todo esse processo, ainda esteja passando por todo esse processo, muita gente sendo presa, que a gente nunca imaginaria que acabaria nessa situação, né? Por mais que isso, a gente esteja passando por isso, ainda tem muitos executivos, a gente vê muito no escritório gente que fala, aqui todo mundo faz, então não vai ter problema. Né? Esse é um erro grave porque tem consequências. É uma questão de autonomia do executivo ou muitos deles sofrem pressão para assinar, enfim, questões aí que não vão muito de acordo com a lei? Olha, eu acho que depende muito do caso, né? A gente observa no escritório, assim, de tudo. Então, tem o executivo que observa ali uma situação que ele pode tirar uma vantagem, pode se beneficiar, e aí acaba incorrendo num ilícito. E tem ali também um cara que não é nem aquele do cargo mais alto, né? Um empresário de um nível mais baixo, uma gerência, alguém que esteja na linha de frente, que acha que precisa fazer aquilo para dar resultado, né? Então, tem de tudo. Acho que não é difícil definir, né? Tem de tudo. O que mais virou ação judicial no ano passado? Acho que corrupção tá bastante popular, né? Infelizmente. Então, assim, a gente lida com... E aí, quando a coisa vai para o judicial, o compliance já passou, né? Então, o controle não foi suficiente, existiu alguma falha, seja por parte da empresa, seja por parte do executivo. E aí, quando a coisa degringola, né, vai para o judiciário, aí a gente já tem que partir para uma estratégia de defesa e não uma preocupação com um programa de compliance. Ele já teve alguma falha, senão não teria acabado onde acabou, né? Andréa, compliance foi o grande tema do ano passado, congressos, encontros, muito se falou, mídia. Mas você acha que realmente a população conhece o conceito da palavra compliance? Eu acho que com todo esse processo que a gente está tratando, as pessoas estão mais informadas, mas a gente faz muito treinamento que as pessoas ainda ouvem muito falar essa palavra compliance e não sabem muito o que significa, né? Compliance vem do termo em inglês to comply, então cumprir as regras. Então, dentro de uma estrutura corporativa, o compliance é
o estabelecimento de normas, de políticas para que os colaboradores, para que aquela empresa cumpra a lei e haja dentro de um comportamento ético, né? E também crie mecanismos para evitar violações, então para punir ou para detectar falhas nesses procedimentos. Então as pessoas ouvem muito, mas às vezes falta um pouco de conhecimento técnico do que de fato significa essa palavra. E ela é muito associada à anticorrupção, justamente por tudo que a gente, né, tem visto. Mas o compliance é muito mais amplo. Tem compliance com relação à responsabilidade ambiental, tem compliance antitrust, tem compliance na questão da lavagem de dinheiro, de prevenção à lavagem de dinheiro, responsabilidade social. Então, ele é muito extenso. O compliance anticorrupção é um dos balõezinhos, né, dessa área ampla, e ele se tornou muito popular por conta de tudo que a gente tem visto, mas é algo muito mais amplo, tá? Como a gente pode comparar a legislação nesse sentido no Brasil com o que ocorre no exterior? A legislação brasileira está muito em linha com a experiência internacional nesse assunto. Então, a gente tem uma lei que é bastante conhecida, uma lei americana, que é o FCPA, que pune atos de corrupção cometidos no exterior. Então, no exterior eu digo fora dos Estados Unidos, né? Essa lei pune exatamente o que o nosso Código Penal, que é antigo, pune também. Então, são atos de corrupção, atos de você prometer, oferecer ou dar uma vantagem para um funcionário público estrangeiro sendo fora dos Estados Unidos. O FCPA pune também o registro contábil desse pagamento. Então, vamos dizer que houve um pagamento de propina que foi registrado nos livros da empresa, como, por exemplo, uma nota de honorários ou uma nota de consultoria. Esse registro contábil também é punível. Isso a gente ainda não tem algo semelhante, muito formalizado na nossa legislação, mas há controles também. Então, eu acredito que a legislação brasileira, principalmente penal, está muito em linha com o que a gente observa em âmbito internacional. Além de toda a discussão que surgiu em torno, houve até um mercado que cresceu de treinamento de profissionais. A gente viu essa mudança, essa preocupação, né? Um programa de treinamento contempla o quê? A gente tem observado muita preocupação das empresas, principalmente empresas multinacionais que atuam aqui no Brasil, com esse tipo de programa. O programa de compliance ele tem alguns pilares. O primeiro pilar é treinamento, porque não adianta você ter uma política de compliance linda, estabelecida, um código de conduta pleno, e as pessoas da empresa não conhecerem o que está estabelecido ali, né? Então, o primeiro ponto é treinamento, é você dar conhecimento aos colaboradores sobre o que estabelece a sua política de compliance, o que eles precisam fazer, o que eles não podem fazer, principalmente, né? O segundo ponto, que também é muito importante, é você criar mecanismos de controle para detectar falhas e desvio de comportamento. Então, assim, se você diz para um funcionário que ele não pode fazer determinada coisa, você precisa dar ferramentas para ele denunciar se ele observar que isso está acontecendo, né, para que isso seja investigado e punido. Então, criar mecanismos, canais de denúncia anônima, por exemplo, é algo que também é muito importante para você dar efetividade para o programa de compliance. Um terceiro ponto seria a punição, né? Porque não adianta você fazer tudo isso e depois a pessoa perceber que não dá nada para ninguém, né? Então, o terceiro ponto seria, depois de uma investigação interna, responder aquilo, mostrar, dar um exemplo e punir quem foi responsável pela violação. Então, sem esses três pilares, você não tem como dar efetividade, vira um programa de compliance no papel, sem um resultado efetivo. Quem precisa desse tipo de treinamento? Uma equipe de compliance de determinada empresa ou todos os funcionários? Todos os funcionários todos os funcionários, mas é difícil você treinar todo mundo, né? O que a gente fala muito na área de compliance é uma coisa que se chama tone at the top. Então, a alta administração precisa dar o exemplo para os seus funcionários. Então, a alta administração tem que estar treinada para que possa dar o exemplo e com isso fazer com que os outros colaboradores sigam as melhores práticas. A gente costuma dar treinamento para diretoria e para gerência e também para as áreas mais sensíveis, e aí depende muito do business da empresa, né? Para que tenha maior exposição, por exemplo, com o órgão público, se a gente está falando de um treinamento anticorrupção. Então, tem que detectar as áreas mais sensíveis e dar treinamento para essas pessoas. O setor público aqui no Brasil também precisa de treinamento em compliance? Precisa bastante, e eu acho que essa é uma área que está se desenvolvendo, né? A gente viu empresas públicas, Petrobras, por exemplo, muito envolvida na Lava Jato. Então, assim,
essa ficha está caindo para as empresas públicas também. Essa preocupação de compliance está se tornando mais forte, mas ainda, em comparação ao setor privado, ainda precisa de um certo desenvolvimento da área pública. Andréa, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente na Ducascop TV, tá? Obrigada, foi um prazer. Prazer é nosso. Luciene Miranda para a Ducascop TV.